Era uma vez, em uma vasta e ensolarada savana, um jovem leão chamado Léo. Ele era o menor de sua alcateia, uma grande família de leões que vivia nas planícies infinitas, onde o vento soprava livremente e o sol dourado fazia brilhar a pelagem de cada leão. Todos na alcateia conheciam seus irmãos e irmãs como leões fortes e poderosos, com jubas volumosas e rugidos tão altos que ecoavam por toda a savana. Mas Léo era diferente. Com uma pelagem mais macia e menor, ele sempre foi visto como o pequeno, o frágil, o leãozinho. Seus irmãos costumavam correr pela savana, caçando, brincando de luta e exibindo suas habilidades. Quando Léo tentava participar, muitas vezes era deixado de lado. "Você é muito pequeno, Léo", diziam seus irmãos com risos. "Um dia talvez você cresça o suficiente para nos acompanhar." Essas palavras doíam no coração de Léo, mas ele nunca deixava que a tristeza o dominasse. Em vez disso, ele mergulhava em seu próprio mundo de aventuras e descobertas. Olá pessoal, confere se você já está inscrito no canal, se não, já se inscreve e deixa o like. Léo tinha algo especial, uma curiosidade insaciável. Enquanto os outros se ocupavam com as caçadas, Léo explorava cada canto da savana. Ele seguia o voo colorido das borboletas, observava as nuvens mudarem de forma no céu e escutava o suave murmúrio do vento passando pelas árvores. Ele descobria pequenas maravilhas, como colmeias escondidas, riachos secretos e animais que viviam silenciosamente nas sombras. Léo acreditava que, embora fosse pequeno, o mundo era grande demais para ser ignorado, e ele queria conhecer cada pedacinho dele. O tempo passou, e a savana foi ficando cada vez mais quente. As árvores, antes verdejantes, agora estavam secas. O sol, que costumava ser caloroso e agradável, tornou-se cruel. Ele queimava sem parar, e a chuva não caía há muito tempo. A vegetação da savana começou a secar, e os rios que antes corriam livremente estavam agora reduzidos a poças de lama. Os animais estavam com sede, e a alcateia de leões começava a se preocupar. O líder da alcateia, Rai, um leão imenso com uma juba dourada como o próprio sol, convocou todos os leões para uma reunião sob a única grande árvore que ainda oferecia sombra. Rai, com sua voz profunda e autoritária, falou à sua família: "Estamos enfrentando tempos difíceis. A água está desaparecendo, e se não encontrarmos um novo rio ou uma fonte, todos nós podemos estar em perigo." Os leões mais velhos discutiram longamente sobre o que fazer. Alguns sugeriram que deveriam ir mais longe, procurar em territórios desconhecidos. Outros hesitavam, temendo se afastar da segurança da savana. O medo e a incerteza pairavam no ar. Enquanto todos falavam, Léo permaneceu em silêncio, mas algo dentro dele crescia, uma ideia. Durante suas explorações, Léo havia encontrado uma caverna nas colinas distantes. Ele lembrava que dentro dessa caverna havia uma passagem secreta onde corria um fio de água cristalina. Embora não tivesse certeza se ainda havia água lá, ele sentia que poderia ser a única esperança para salvar sua família. Com coragem, Léo se aproximou do círculo de leões e, com a voz um pouco trêmula, disse: "Eu conheço um lugar. Uma caverna nas colinas, talvez ainda haja água lá." Os leões maiores olharam para Léo, e logo risadas ecoaram pela savana. "Você, pequeno Léo? O que um leãozinho como você sabe sobre encontrar água?" zombou uma leoa mais velha. "Você ainda é apenas um filhote, não entende os perigos que estão por aí." As palavras cortaram como espinhos, mas Léo não se deixou abalar. Ele sabia em seu coração que estava certo. Embora fosse pequeno, ele não tinha medo de explorar além dos limites conhecidos. Determinado a provar seu valor, Léo tomou uma decisão ousada. Ele partiria sozinho, guiado apenas pela luz da lua, para encontrar a caverna e, quem sabe, salvar sua alcateia. Naquela noite, quando todos dormiam, Léo se levantou. O céu estava escuro,
mas a lua cheia iluminava suavemente a savana. Com passos rápidos e silenciosos, ele se aventurou em direção às colinas distantes. O caminho era difícil. Ele teve que passar por arbustos espinhosos, escalar rochas escorregadias e atravessar áreas perigosas onde outros predadores espreitavam na escuridão. Mas Léo não parava. Sua coragem o guiava, e ele sentia em cada passo que estava mais perto de algo grandioso. A caminhada parecia interminável, e a exaustão ameaçava dominá-lo. Em alguns momentos, Léo questionou sua própria decisão. Será que eu, o menor e mais frágil, conseguirei salvar minha família? Mas ao lembrar dos olhos esperançosos de sua alcateia, ele ganhava forças para continuar. Ele sabia que a missão era maior do que qualquer cansaço. Depois de uma longa e cansativa jornada, Léo finalmente chegou à caverna. O ar fresco da noite enchia o lugar de mistério, mas ele não hesitou. Entrou na caverna e seguiu o caminho que havia descoberto antes. E lá estava, uma fonte de água cristalina, escondida entre as pedras, fluindo suavemente como uma joia escondida. A água refletia as estrelas que brilhavam no céu, e Léo sentiu uma onda de alegria e esperança percorrer seu corpo. Sem perder tempo, ele correu de volta para sua alcateia, ansioso para compartilhar sua descoberta. Quando chegou, o sol já começava a nascer, e os leões ainda estavam reunidos, discutindo o que fazer. Eu encontrei água, Léo gritou, sua voz carregada de emoção. Todos se voltaram para ele, surpresos e incrédulos. Rai, o grande líder, aproximou-se de Léo com um olhar sério, mas curioso. Você encontrou, Léo? Mostre-nos o caminho, disse ele com uma confiança inesperada. Pela primeira vez, Léo não foi subestimado. Com um brilho nos olhos, Léo liderou sua família pela mesma trilha que ele havia seguido sozinho. Ele os guiou por entre espinhos, sobre pedras e colinas, até a caverna secreta. Quando chegaram, os leões ficaram maravilhados ao ver a fonte de água cristalina, correndo entre as rochas. A alegria e o alívio foram instantâneos. Todos beberam até saciar sua sede e agradeceram a Léo com rugidos de celebração. Rai se aproximou de Léo mais uma vez, desta vez com um olhar cheio de respeito. Você nos mostrou, Léo, que a verdadeira força não está no tamanho, mas na coragem e na determinação. Hoje você provou que, mesmo o menor entre nós, pode ser o maior em espírito. A partir daquele dia, Léo não era mais visto como o pequeno leão frágil. Ele se tornou um símbolo de bravura e liderança. A savana inteira soube da história do leãozinho que, com coragem e coração, salvou sua família. Os outros leões aprenderam que não se deve julgar ninguém pelo tamanho ou aparência, pois o que realmente importa é a força que vem de dentro. Léo, o pequeno, tornou-se um grande leão, não por seu tamanho, mas por sua capacidade de acreditar em si mesmo, mesmo quando os outros não acreditavam. Ele nos ensinou que, independentemente de quão pequeno ou insignificante alguém possa parecer, todos nós temos o potencial de fazer grandes coisas se tivermos coragem, perseverança e fé em nossos próprios sonhos. A moral da história é: a verdadeira grandeza não está no tamanho ou na força física, mas na coragem de seguir seus instintos, acreditar em si mesmo e nunca desistir, mesmo quando os outros duvidam. Com determinação e perseverança, até o menor pode realizar grandes feitos.